Deus, obrigada porque o Senhor está conosco. Obrigada porque o Senhor nos guarda desde o nosso levantar e do nosso deitar. Deus, obrigada porque mais uma vez podemos estar juntos como corpo de Cristo aqui, cultuando o Teu santo nome, ó Deus. Agradecendo a Ti pela Tua bondade, exaltando e louvando o Teu nome, pelo Deus grandioso e maravilhoso que Tu és. Nos abençoe em mais uma noite, fala ao nosso coração. Abençoa, Deus, e guarda quem ainda está por chegar. Traga seguro os Teus servos ao Teu templo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, receba, Pai, nessa noite o nosso louvor e a nossa adoração. É isso que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Nós vamos dar início à nossa celebração. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos orar, que é isso que nós viemos fazer aqui nessa noite, amém? Então vamos todos juntos a uma só voz? Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti, ó Altíssimo. Amém. Então declare que o Senhor é bom e que só Ele é digno de ser exaltado. Diga, Senhor, Tu és bom? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom? Deus é bom. Diga mais uma vez, Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Você vai dizer que Ele é exaltado? Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Rei exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Declare, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
e Ele irá nos ouvir. A palavra dele em Hebreus 10, 23, Jeremias 29, 11 vai dizer: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Vamos juntos? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Às vezes a gente se sente fraco, mas as nossas esperanças se renovam no Senhor. É isso que nós vamos cantar. E logo após nós vamos orar. Então, enquanto cantamos isso, sim, cante com a certeza de que nós temos um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, que renova nossas forças a cada manhã. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Você pode dizer mais uma vez? Nossas forças irão se renovar. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Entregue o seu pedido ao Senhor. Eu quero convidar aqui à frente a Noemi para orar, entregando os nossos pedidos ao Senhor. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós entregamos, Senhor, o nosso coração, toda a nossa semana, tudo aquilo que passamos, Pai. Tudo aquilo que passamos na nossa semana, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa casa, na nossa vizinhança. Nós sabemos que é o Senhor que nos guarda, que é o nosso defensor e que nos capacita. Então eu te peço, Deus, que o Senhor venha nos capacitar para desempenharmos as nossas atividades, para, Senhor, sermos exemplo para as outras pessoas que vivem ao nosso redor. Seja conosco, Pai, nos usa, nos capacita e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.
Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém? Você pode sentar por alguns instantes, nós vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo que segurança sou de Jesus. E a palavra de Deus diz: confia ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. É momento também de dedicação de bens e vidas. Você que veio preparado nessa noite para ofertar, para dizimar, trazer o seu quilo, você pode vir pelos corredores das laterais, há envelopes no banco à sua frente. Vamos continuar louvando e dedicando nossas vidas ao Senhor. Diga: que segurança. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Diga: cantar. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor, Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. diga: sempre vivendo. Sempre vivendo em seu grande amor. Diga: me regozijo. Regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Pelo quê? Pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre ardente louvor, ardente louvor, ardente louvor. Amém. Boa noite, igreja. Rende-lhe sempre ardente louvor. É um momento de dedicação de bens e vidas. Então, se você está aniversariando de hoje até sábado, venha.
Se você tem algum pedido de oração específico também, venha, nós iremos orar por você. Cris. Boa noite. Eu venho pedir oração pela minha sobrinha neta, Aurora. Até botei no grupo da igreja. Ela está com um líquido no cérebro, está esperando uma autorização para poder drenar esse líquido. E se não conseguir resolver, vai ter que operar novamente a cabecinha. É muito arriscado e ela ainda vai completar 1 aninho dia 17 do mês que vem. Então, vamos pedir misericórdia por essa criança. Nós vamos orar pela Aurora. Porque milagre é a especialidade do Senhor Jesus, né? Ele é que faz milagre. Os médicos são instrumentos que Ele usa para que os milagres aconteçam. E a oração é uma ferramenta poderosa também, que é a parte humana do processo para que o milagre aconteça. Tem a nossa participação também nesse momento. Então vamos pedir por ela, pedir que Deus tenha misericórdia dela, entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Tiago, vem orar, Tiago, por favor, pedindo a Deus, agradecendo a Deus, então, por aqueles que hoje de manhã também estiveram aqui, agradecendo a pessoa do aniversário, e agora especificamente pela Aurora, pedindo que Deus tenha misericórdia e faça a vontade dEle na vida dela. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por um culto que nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo, te louvando. Agora, nesse momento de dedicação de bens e vidas, Senhor, vem pedir pela vida da Aurora, que o Senhor venha estar com ela, com a família dela, que o Senhor venha estar fazendo a sua vontade na vida dela, que o Senhor venha estar ajudando os familiares, que o Senhor venha estar dando força, Senhor, nesse momento difícil. Que o Senhor venha estar conosco também agora nesse culto e nos pedidos também que não vieram até aqui. Que o Senhor sabe de todas as pessoas que vieram de manhã e das pessoas que estão passando por algum problema, alguma necessidade. Que o Senhor venha estar na casa delas, que o Senhor venha estar no trabalho delas e que o Senhor venha estar as ajudando, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Dá-nos ótimo culto até o final. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Nós temos visitantes essa noite conosco, nos honrando com a sua presença. Não temos, então vamos seguir, Ana Cláudia. Vamos nos colocar mais uma vez de pé. Você já deu boa noite para quem está lá do outro lado? Já deu um tchauzinho? Perguntou como foi a semana? Você lembrou de orar pela pessoa durante toda essa semana? E nós vamos continuar louvando e você vai declarar a graça de Deus sobre a vida do seu irmão. E é isso que nós vamos continuar louvando, que nós somos filhos da graça do Senhor. Então, deseja essa graça do Senhor também para quem está do seu lado. Somos filhos da graça? Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós iremos reconciliados. De Cristo Jesus, tirados das trevas para o reino da luz. E assim somos santos e justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante. Graça, graça,
Amém? Antes de nós sentarmos, quero convidar o diácono Almir, que trará a palavra nessa noite. Nós vamos orar pela vida dele, entregar a vida dele ao Senhor. Quero convidar o irmão Valdeci para vir aqui orar pelo diácono Almir. Oremos. Deus, eis aqui o teu servo que nesse momento especial irá trazer a tua palavra. Então queremos te pedir que tu estejas operando através dele, agindo, falando através dele, ó Deus, e abrindo a nossa mente e coração. Amém, para que possamos receber a tua palavra. Então amém, abençoe o irmão Almir, amém, pela ministração e a tua igreja que irá ouvir. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Mais uma vez aqui, né? Muita alegria, nervosismo à parte, mas muito alegre. É muito bom estar na casa de Deus, fazer a obra de Deus, né? As nossas reuniões são umas reuniões alegres, né? Os nossos cultos, as nossas celebrações, as orações que nós fizemos, a escola dominical, tudo que nós fazemos para Deus tem que estar movido de alegria, com coração alegre, com coração grato, porque isso é o Espírito Santo que fala em nossos corações. Nada por força, nada por pressão, mas porque sentimos o prazer de estar com os irmãos na casa de Deus. Eu lembro da minha infância, né? Eu morei numa comunidade e lá comunidade tem muita gente, muita criança, muita gente. E eu gostava dos domingos pela manhã, né? Tinha uma rua que tem muitas igrejas também. Numa rua tinha 3 igrejas, batista. E aí no domingo pela manhã, o povo subindo para ir para as igrejas, né? Era uma coisa muito bonita. Né? É muita gente, muita criança, e aquele povaréu subindo para ir para a igreja, e pessoas que a gente não via durante a semana, que trabalhava, né, que não estava, e a gente via naquele dia, naquela hora, a gente parava, conversava, né, e ia para a igreja, e adorar a Deus. Né? E é muito bom a gente ter essa convivência, né? É muito bom. Eu lembro, isso fica bem forte no meu coração. Você está alegre por estar aqui na casa de Deus? Tá. Você tem alegria de estar na casa de Deus, de fazer as coisas de Deus, estar em oração, o nosso culto de orações. Você tem alegria de estar na casa de Deus? É o Espírito Santo que está no teu coração e toca no teu coração. Por isso que você tem essa alegria. E o texto que eu escolhi para falar à igreja, aos irmãos, que Deus falou ao meu coração, é a parábola dos talentos, que ela está lá em Mateus 25, de 14 a 30. Mateus 25, de 14 a 30. É a parábola dos talentos. É um texto bem conhecido, uma parábola bem conhecida nossa. Tá? Diz assim, parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou mais 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximou-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximou-se também o que tinha recebido 2 talentos. Disse: Senhor, me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 talentos que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando, por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai está nos céus, obrigado na tua presença, obrigado por este dia, obrigado porque sua palavra está aberta. Fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações, pois queremos te ouvir. Em nome de Jesus te oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, a parábola dos talentos, ela é uma parábola que está escrita dentro de um contexto escatológico. Jesus Cristo está falando dos últimos tempos. Ele está na semana que ele vai ser entregue e ele vai falar das coisas da sua segunda vinda, dos últimos tempos. Então, dentro dessas coisas que vai acontecer na sua volta, na sua segunda volta, então ele começa a falar da parábola dos 10 talentos. E isso, por ela estar inserida dentro desse contexto, nos chama muito a atenção a nós, né? Porque de verdade é algo que Deus quer falar a nós sobre os talentos. E essa parábola, ela é muito fácil de entender, né? Ela não tem muita complicação. Qualquer uma pessoa que chegou na igreja e que não tem muito tempo de igreja, ela consegue entender essa parábola. Ela fala de um senhor rico que tinha servos e que resolve sair para um lugar muito distante e ficar algum tempo nesse local. E ele pega seus 3 servos e dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o terceiro. E quando ele voltar, esses servos terão que prestar conta desses talentos, né? E é muito fácil de se entender. O Senhor representa Jesus quando voltar, os servos somos nós, e os talentos são os talentos que Deus nos dá para fazer a sua obra. Então, é muito fácil de entender, né, essa parábola. Então, Deus nos capacitou com dons, com talentos, experiência de vida, oportunidade, capacidade, conhecimentos, recursos financeiros, sabedoria, né? Tudo isso Deus tem nos confiado
para que a gente dê continuidade à obra de Cristo. Então é muito fácil, né? E não tem nenhum tipo de dificuldade para a gente entender o que Deus está nos falando nesses últimos, que iria acontecer nos últimos tempos, está falando aos nossos corações. Mas existem alguns pontos que eu queria pensar com os irmãos, que em casa eu pensei e eu queria pensar com os irmãos sobre essa parábola dos 10 talentos. Deus nos confiou riquezas. Deus nos confiou riquezas. Talento aqui, quando fala de talento, que o Senhor confiou, quando ele fala da parábola, e ele fala que o Senhor confiou talentos, ele está querendo dizer que confiou dinheiro, é dinheiro. Hoje, talento a gente entende como um talento, você saber fazer algo, você desenvolver algo, né? Ana Cláudia, né, tem talento, né, para música. Não quer dizer que ela não tenha, né? Não é dinheiro que a pessoa tem talento. Mas naquela época, talento se referia a dinheiro, queria falar dinheiro. Não sei que tempo, quando isso mudou, né? Que talento hoje é uma aptidão para fazer alguma coisa. E aqui, no texto, não é pouco dinheiro. Às vezes a gente pensa que quem recebeu um talento recebeu muito pouco. Não é pouco. Porque eu estive lendo, estudando, e um talento representa 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho. É muito dinheiro. Resolvia os nossos problemas. Pelo menos o meu resolvia os meus problemas, né? Então, um talento é muito dinheiro. 20 anos de trabalho. Quem recebeu 2, recebeu quantos anos de trabalho? É só para exemplificar, né? Recebeu quantos anos? 40. E quem recebeu 5? 100 anos. Então, é muito dinheiro. Né? Se eu recebesse 100 anos de trabalho aqui, né, estava resolvido tudo, né? Então é assim que é muito dinheiro. Eu queria falar de dinheiro. E essa montanha de dinheiro que os servos ganharam representa a quantidade de recursos que Deus coloca na vida dos seus filhos para impactar o mundo. Essa montanha de dinheiro representa os recursos, os meus talentos, os seus talentos, que Deus tem colocado à disposição da igreja para fazer o trabalho, fazer a obra de Deus. Nós temos recursos aqui em Abolição suficiente para fazer a obra de Deus aqui. Nós jamais poderíamos dizer que faltam-nos recursos de Deus para que a igreja faça a sua obra. Pode faltar recursos financeiros, dinheiro, pode faltar. Os homens, Ivan, justamente com alguns homens, fizeram lá o telhado lá que estava quebrado, né, estava dando infiltração nas salas, juntou alguns homens e fizeram, né, lá o serviço lá. Ali poderia ser feito de outra forma, poderia contratar um engenheiro, um empreiteiro ali, tirar todo aquele telhado, fazer uma grande obra ali. Mas não tem recursos e teve que usar alguns homens para fazer aquela obra, né? Então, pode faltar na igreja recursos financeiros, mas nunca nos faltará recursos, né, talentos para poder fazer a obra de Deus. Porque Deus tem nos concedido muitas coisas para que a obra de Deus seja feita nesse local. Uma só vida recebe de Deus o suficiente para transformar toda a Abolição, todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil, né? Desde que se coloca à disposição de Deus. Eu, quando estava com os embaixadores, eu tive a oportunidade de estudar com eles a vida de um missionário, né? William Carey, alguma coisa assim. Um inglês, né, que foi missionário na Índia. A Índia é um sistema de castas, né? E ele, através do Espírito Santo de Deus, com a sua vida, um homem, ele revolucionou toda a Índia, né? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso impactou muito a minha vida, a vida daquele homem. É um filme que tem na internet. Os irmãos, caso queira,
pode procurar e os irmãos vão ser impactados pela vida desse homem de Deus. Então, Deus tem nos dado ricas bênçãos para fazer a sua obra, tal qual aquele homem deu aos seus servos. É hora de crescermos, não sermos mais meninos. Um fato também muito interessante nessa parábola que nós vemos é que o Senhor estava com os servos. Enquanto o Senhor estava ali com os servos, eles eram servos. Eles recebiam, estava sob a autoridade do Senhor. Então, eles estavam ali e o Senhor deles que administrava tudo. Mas chegou uma hora que o Senhor teve que sair. E aí confiou a eles as riquezas, as obras, para eles darem continuidade àquele trabalho. E aqueles servos se viram na obrigação, na responsabilidade de não mais ser meninos e crescerem e poder fazer a obra daquele Senhor. E é assim conosco também. A gente, quando estamos na casa dos nossos pais, nós temos uma responsabilidade, mas não é de cuidar da casa. Chega um dia que a gente vai ter que sair de casa, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade. As coisas mudam, né? Responsabilidade. No trabalho também, a gente está trabalhando, né? E às vezes tem alguém que é um chefe e a gente só tem uma função limitada ali, mas chega uma hora que a gente tem que substituir o chefe por férias ou porque o chefe vai sair e a gente tem que ter essa responsabilidade. Chega uma hora que a gente, de verdade, tem que assumir. E chegou a hora daqueles servos assumirem, pegar aquele dinheiro. Anteriormente, o Senhor comprava as coisas, tudo, mas chega uma hora que quem tem que fazer são os servos. E agora a responsabilidade era deles, porque eles tinham que ver, não eram mais crianças, não eram mais meninos, e tinha coisa para fazer, e havia necessidade de se posicionar. Eu tive aqui com alguns jovens, né, adolescentes, aqui na Quinta da Boa Vista, eu ia muito à Quinta da Boa Vista, mas eu ia para brincar, a gente ia para brincar, brincar. E agora eu voltei depois de longo tempo, né? E era uma festa, era um aniversário, e toda hora vinha um pedindo alguma coisa. Toda hora vinha um pedindo uma coisa, contava uma história e falava, toda hora vinha um falava, pedindo alguma coisa. E assim, a gente parava, conversava, orava, dava o que queria, ou às vezes não dava, né? Mas quando eu era criança, eu não via isso. Eu ia lá e só brincava. Eu só brincava, eu estava lá brincando. Mas agora eu vi, porque eu cresci e essas coisas não podem passar despercebidas de mim. Eu vi, eu estou lá para ver. Né? E aí essas coisas vêm. Então, irmãos, chega uma hora que a gente tem que se posicionar diante desse mundo e fazer a obra de Deus. É muito confortável não estar na posição de ser responsável. Mas chega uma hora que temos que crescer, evoluir. Aí vem a responsabilidade. Eles tinham aquela responsabilidade de dobrar aqueles talentos, né? Quem recebeu 5 deveria dobrar para mais 5. Quem recebeu 2 para mais 2. E quem recebeu 1 para mais 1. É assim no reino de Deus. Nós chegamos na casa de Deus, mas nós somos chamados para um trabalho. E esse trabalho tem que dar fruto. 2 Timóteo 1:6, Paulo vai falar para Timóteo: desperta o dom de Deus que existe em você. Timóteo, desperta o dom de Deus que existe em você.
a fé não fingida que havia na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. Lembra dessas coisas, né? Timóteo, eu estou aqui para, né, sendo oferecido, né? Paulo já estava preso. Eu vou ser oferecido como oferta a Deus, né? A sua avó Lloyd já é de idade, a sua mãe também já é de idade. Há necessidade, Timóteo, que você se desperte e trabalhe. Você tem que trabalhar, Timóteo. E era isso que Paulo estava falando para Timóteo. Desperta o dom de Deus que há em ti. Timóteo também vai dizer, lá em Efésios 5,14, desperta tu que dormes, né? Desperta tu que dormes. Deus tem colocado os seus dons e talentos nas nossas mãos, e é necessário que a gente saia para fazer a obra de Deus. Como Deus distribui esses talentos? E como Deus distribui esses talentos? Deus pegou um servo, deu 5, outro servo, ele deu 2, e outro servo, ele deu 1 talento. Ele não deu 5 para todo mundo, ele não deu 2 para todo mundo, mas foi de forma diferente, segundo a sua capacidade. Deus olhou a capacidade de cada um e deu. Irmão, Deus não vai dar nada a você que você não consiga fazer. Deus não vai dar nada a você que seja pesado demais. Deus não vai dar nada a você que vai te trazer perturbação. Deus vai te dar segundo a sua capacidade para o crescimento da igreja. Nós não podemos ficar com medo daquilo que Deus tem para nós, né? Não podemos ter com medo. A gente tem que confiar em Deus e fazer a obra de Deus, porque a cada um ele dá diferente, né? Dá de formas diferentes, coisas diferentes, né? A gente tem eu estou no coro agora, né? E aqui eu fico perto do Valdeci, né? Fico perto do Ivan ali, né? Mas é diferente, né? Eu tento ser, né, um pouco igual o Valdeci, mas não sou. Eu ali, né, cantando, talvez 30 anos eu vou cantar igual, mas Deus me fez assim, essa voz Ele me deu, né? Talvez 30 anos eu vou cantar igual a Ele, né? Igual o Ivan, nunca, né? Não vou ser nunca. Mas é assim que Deus faz, para o crescimento da igreja. Deus não dá mais nem menos a ninguém, né? Deus dá a todos para usar. Eu lembro quando nós viemos para aqui, para a abolição, né? A Adriana foi trabalhar com as crianças, né? Foi trabalhar com as crianças e serviu o lanche das crianças, né? Eu achava que ela não tinha muito, né, para ensinar as crianças, mas ela achou um lugar para ela para poder servir a lanche para as crianças, né? Então é assim que Deus quer contar conosco na casa dele, que a gente esteja aqui trabalhando, porque Deus vai dar a cada um segundo a sua capacidade, né? Porque Deus dá 5, Deus dá 2 e Deus dá 1 para o crescimento da igreja. Amém? Para que os talentos de Deus? Para que os talentos de Deus? É para quê? É para quê? A gente não pode perder esse norte, né? Muitas pessoas, a gente vê que perdeu esse norte. Os talentos são recursos à nossa disposição para a edificação da igreja, e eles devem retornar para Deus. Eles retornam para Deus, tá? Nós vemos hoje em dia, muitas pessoas que usam os dons que Deus lhes deu para benefício próprio, né? E é muito triste isso, mano. Muito triste. Quando pegam os dons que Deus te deu, né, pregadores, às vezes cantores, para enriquecer, para a sua vaidade, né, para contenda, para dizer que é melhor do que o outro. Não é para isso.
Os dons de Deus não é para isso. É para que a igreja possa crescer. E é muito triste quando a gente vê essas coisas acontecendo na igreja. Qual é o meu talento? Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Já teve aqui na igreja passou um papel, a gente preenchia para descobrir qual o nosso dom. Eu confesso para os irmãos que eu nunca fiquei preocupado com isso. Eu nunca me preocupei. Demasiado, né? Saber, mas eu nunca me preocupei. Porque eu creio que a gente tem que se colocar à disposição de Deus. À disposição de Deus. Estar em oração, meditação na palavra, disponível para a igreja. Porque Deus há de revelar a cada um qual o seu talento e onde Ele quer que você esteja. Né? É Deus que vai te chamar e vai te separar para um trabalho específico na igreja. Existem pessoas que passaram e talvez nunca descobriu exatamente o meu talento, mas trabalhou na obra do Senhor. E é isso que Deus quer de nós, que nós trabalhemos com responsabilidade e entregando a Deus. O que te vier à sua mão para fazer, faça com alegria. A nossa igreja aqui em Abolição, ela é uma igreja muito rica, muito rica. Porque ela é um local onde você pode abranger qualquer tipo de dom aqui, qualquer tipo de dom que você tenha. Pelo menos eu acredito que seja, né? Se você tem um dom de evangelizar, nós temos lá, né, Francisco, lá, o evangelismo que a gente faz na praça lá, né, é muito bom o evangelismo. Se você é área de ensino, tem um dom de ensinar, tem as escolas dominical. Trabalhar com criança, tem em Abolição. Né? Se você tem o dom de missionário, né, vai ser missionário aqui na Coroa. Vai ser missionário. Começa na Coroa. É um bom começo. Né? Você é da área da música, então a área da música tem muito vasto. Eu acho que todo aqui na Igreja de Abolição tem espaço para vocês. Área social tem. A Cláudia Sobral aqui. Pergunta a Cláudia Sobral como é que... né? Então, a Igreja de Abolição é uma igreja muito rica que dá para você exercer os seus dons, porque todos os dons tem aqui. Dá para você poder exercer. E agora, qual a resposta de Deus ao meu trabalho? Qual a resposta de Deus ao meu trabalho? Eu estou aqui na igreja, eu estou trabalhando, né? Estou firme na igreja, estou exercendo o meu dom aqui em Abolição. E qual a resposta de Deus? O que eu vou receber disso? O que eu vou receber disso, né? De estar aqui trabalhando. O Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. Servo bom e fiel. Pertencimento, né? Pertencimento do reino, ser filho de Deus. É isso que a gente ganha, é isso. No reino de Deus não tem privilégio, Pastor, diácono, não é isso. Nós fizemos o curso de diácono aqui, e ganhamos uma apostila, e eu procurei ali privilégio. Não tinha privilégio, não tem privilégio. Tem responsabilidade, né? Mas não tem. Somos todos iguais, diante de Deus. Mas tem pertencimento ao reino, né? Servo bom e fiel. Poder ouvir isso de Deus. Servo bom e fiel. Reconhecimento do mundo. O mundo há de reconhecer cada um de nós aqui se nós trabalharmos na sua obra.
Reconhecimento de Deus, reconhecimento do mundo, que há de reconhecer quem somos, se somos de Deus de verdade. Reconhecimento do mundo. O mundo há de nos reconhecer como filhos de Deus. Um dos conhecimentos que eu estive pesquisando e eu vi era do rei Dário, né, sobre Daniel. As palavras do rei Dário sobre Daniel. O rei Dário falou o seguinte, não estou falando de crente, estou falando do rei Dário. Ele falou, está em Daniel 6, 25 e 27. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, o que permanece para sempre. O seu reino não se terá destruído, seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas na terra, nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel da cova dos leões. Então, a nossa fidelidade a Deus há de nos trazer pertencimento ao reino e iremos ser reconhecidos pelo mundo como os filhos de Deus, e as pessoas hão de chegar a Deus através do nosso trabalho, da nossa vida. O maior e melhor bem que podemos ter é sermos chamados filho de Deus. E existe outra resposta do nosso trabalho. E Jesus fala, venha participar da alegria do seu Senhor. Servo bom, servo fiel, venha participar da alegria do Senhor. Né? Nós, como os filhos de Deus, Deus alegra o nosso coração, Deus nos traz paz, Deus nos transforma, apesar de toda a confusão, todo o embaralho, Deus nos chama a participar da sua alegria. E eu quis traduzir isso, eu tenho que falar alguma coisa dos irmãos sobre a alegria, esse chamamento de Deus, né, para participar da alegria de Deus. E um pastor escreveu isso aqui: a alegria é um sentimento na alma produzida pelo Espírito Santo, conforme ele nos faz ver e provar a glória de Cristo na palavra e no mundo. Então, a alegria, né, que Deus vem trazer aos nossos corações, na nossa alma interior, quando nós trabalhamos na seara de Deus. É isso que Deus faz em nós. Mas tem um servo que não trabalhou, enterrou o seu talento. E ele foi e enterrou o talento. Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau, preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas. Então o servo que pegou e escondeu
o talento e não multiplicou. Eu fiquei olhando, li o texto e eu vi, falei, esse servo, né, de todo, né, pelo menos ele temeu a Deus, porque falou que Deus era, né, um Deus rigoroso, e ele guardou, né, os dons, pelo menos não gastou. E eu fiquei procurando alguma coisa, e eu fiquei pensando, meus irmãos, na verdade, este servo, ele estava jogando a culpa para Deus. Olha, eu não trabalhei porque você é mau, porque o Senhor é duro. Se o Senhor não fosse duro, eu teria trabalhado. Então a culpa é sua. A culpa não é minha, né? Eu trabalharia, eu multiplicaria esses dons se o Senhor não fosse tão mau. Não reconhece a sua culpa, não reconhece o seu pecado, não reconhece o seu erro. E quantos de nós, às vezes, agimos dessa forma? Ah, não vou fazer, por quê? Vou fazer por causa do irmão, né? Não vou na igreja porque não vai ter o louvor tal. Não vou fazer isso, né? Não se reconhece, não se vê. E a questão é essa. As pessoas colocam a culpa em Deus, né? O que vai ter na igreja? Vai ter oração. Mas só oração? É só oração que vai ter? É oração, né? É oração que vai ter. Não reconhece que não consegue olhar para dentro de si e ver que Deus pode todas as coisas. E ele foi e enterrou os talentos. Ele é um servo mau, porque embora tivesse recursos, não tinha sensibilidade para ver a carência do mundo. Por isso que ele é um servo mau. Imagino, né? Ele, com todos os recursos que tinha, podendo fazer a diferença, as pessoas pedindo, as pessoas clamando, as pessoas necessitadas, e ele, não vou ajudar, não vou ajudar. Mal, servo mau. E é isso que Deus tem falado nos nossos corações, irmãos. Nós recebemos de Deus dons e talentos para gastarmos no serviço do Senhor. Nós vamos concluir, tá? O que temos feito com os dons e talentos que Deus tem nos confiado? O que temos feito? Tenho assistido a minha igreja em suas necessidades? Como está a minha comunhão com a minha igreja? Como está a minha comunhão com a minha igreja? Tenho encolhido a minha mão, eu tenho me enterrado, meus dons, porque na realidade, isso aqui é uma parábola. Isso é uma parábola. Não é impossível enterrar os dons, porque os dons estão comigo, né? Os dons estão comigo. Então, na realidade, eu estou me enterrando, né? Não tem como separar o dom que Deus me deu e eu. O dom sou eu, né? É Deus que me fez assim. E o que eu tenho feito com os dons que Deus me deu? Eu tenho trabalhado, tenho evoluído. Como está a minha vida de oração? Tenho orado pela igreja? Tenho orado pelo meu irmão? Tenho orado pelas almas sedentas? Na realidade, a gente vive numa bolha, né? A gente se coloca numa... a gente se coloca numa bolha. Por quê? A gente procura um lugar para morar que não tenha muita violência. A gente estuda, a gente vai trabalhar num lugar que não tenha coisas ruins.
E a gente vai entrando, a gente está numa igreja em que não tem pessoa, e a gente vai se jogando numa bolha. E esquece da realidade do mundo, né? Existem muitas pessoas carentes. Eu tenho orado, eu tenho evangelizado, eu tenho falado de Jesus Cristo. O mundo está sedento de Deus. O mundo está sedento de Deus. O que tenho feito do tempo que Deus me deu? O que tenho feito do tempo que Deus me deu? Né? Não, o tempo que Deus me deu, eu tenho estudado, feito faculdade, cuidado dos meus filhos, passeando, viajando. É importante, é muito importante. Mas nós temos que também estar na casa de Deus, glorificando a Deus. As pessoas passam por ali e ali fora, olha para dentro, olha você aqui dentro e vai falar, é importante para ele. Aquilo é importante, está ali, é importante para ele. Mas se as pessoas olharem e não me ver aqui, não é importante para ele. Aquilo não é importante para ele. E também não vai ser importante para mim. O que tenho feito com o tempo que Deus me deu? Será que hoje eu consigo ouvir a voz de Deus dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da minha alegria. Venha participar da minha alegria. Que Deus nos abençoe, que Ele fale aos nossos corações e que Ele nos abençoe. Vou pedir ao Paulo Henrique que esteja orando aqui. Pode ser, Paulo Henrique? Amém, oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por todas as tuas bênçãos em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado porque, mais uma vez, o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui na tua casa, Senhor Deus, te louvando, te prestando culto e aprendendo, Senhor Deus, um pouco mais de ti. Nós te agradecemos, Senhor Deus, neste momento em especial pela vida do diácono Almir e pela palavra, Senhor Deus, que foi recebida por nós aqui nessa noite. Que nós possamos, Senhor Deus, enxergar os dons e talentos que o Senhor tem nos dado e que nós possamos utilizá-los, Senhor Deus, para o avanço da tua obra aqui na terra. Que nós não possamos esmorecer, mas que continuemos, Senhor Deus, a cada dia mais avançar até que chegue o dia perfeito. É isso que eu te peço, Senhor Deus, que cada palavra dita, cada palavra proferida, que cada reflexão aqui desse momento possa ecoar em nossas mentes e corações, não apenas nesse momento, Senhor, mas durante essa semana, durante esse ano e durante toda a nossa vida. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para ser uma oferta agradável a ti. Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue e das tuas águas bebi, pra eu uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus.
diaconomia, que Deus continue lhe usando para ministrar a igreja, lhe usando no nosso ministério diaconal, que a sua vida seja sempre uma referência para todos nós aqui. Deus continue te usando, amém? Muito boa a sua palavra, fala de pertencimento, comprometimento. Isso é o que está faltando muitas das vezes para nós, né? E Deus merece, Deus é digno. Não estamos fazendo vantagem nenhuma em sermos assim, né? Então, que Deus possa despertar a igreja para isso, para essa realidade. Que o tempo está se findando, os tempos estão chegando no seu fim, e esse Senhor vai voltar. Ele há de nos encontrar, e espero que nos encontre bem. Avisos finais aqui, para a gente encerrar o culto dessa noite. Então, como falei de manhã, domingo que vem nós teremos uma Assembleia Extraordinária para fazermos 2 profissões de fé. De manhã e à noite nós teremos batismo, tá? Então, domingo que vem pela manhã nós teremos sessão extraordinária para estarmos ouvindo esses 2 irmãos que vão se batizar domingo que vem à noite. Administrativamente, né? Essa semana é uma semana em que nós teremos 2 feriados. Teremos o feriado na terça e teremos o feriado na quinta-feira. Então, é importante que nesses dias nós não vamos ter nenhuma atividade aqui na igreja. Então, se você estiver precisando de alguma coisa com mais urgência, você busque fazer nos dias segunda, quarta ou na sexta-feira, onde nós realmente estaremos todos aqui. Na quinta não haverá culto, não haverá celebração em função do feriado. E no dia 1º de maio, já é uma expectativa muito grande, nós teremos então o passeio dos adolescentes e jovens. Eu creio que vai ser uma bênção, né? Então, se você deseja ir, procura aí o nosso irmão Paulo Henrique, procura o Tiago, e eles vão orientar você como fazer, como participar. Vai ser muito bom. Joel, você pode ir nessa também, tá? Pode ir nesse passeio da juventude. Você é um jovem, tá bom? Então vamos colocar de pé e encerrar esse culto, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez aqui, pelo que a gente pôde ouvir aqui nessa noite. Desejo aos irmãos uma excelente semana, uma semana abençoada, e que Deus, ao longo dessa semana, fale o coração de cada um dos irmãos e as necessidades que os irmãos porventura venham a ter, que Deus possa estar também suprindo ao longo dessa semana. Vamos orar? Pai, obrigado por esse culto. Tudo que aconteceu aqui foi para a honra e glória do Teu nome. A ministração da palavra é quando Tu fala aos nossos corações, e usaste nessa noite o diácono Almir para nos trazer essa reflexão, onde nós fomos provocados a termos mais compromisso com aquele que nos determinou alguma coisa a fazer. Ter mais compromisso, ó Deus, com aquele que nos deu algo a realizar, ou que deixou algo nas nossas mãos para ser feito. Que nós possamos, ó Deus, ter uma igreja atenta a isso. Que os talentos que temos, que os dons que temos, sejam usados para a honra e glória do Teu nome. Sejam usados, não guardados, não enterrados. E que essa percepção possa estar no coração de todos os Teus filhos aqui, de todos os membros dessa igreja. Sei com essa semana, abençoa Teus filhos, agora leva-nos em paz para nossos lares, guardados e protegidos por Ti. Isso tudo nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Excelente semana, irmãos. Deus abençoe.